Você gostaria de pregar? Já se imaginou pregando no altar da igreja, de repente no canal do YouTube, nas suas redes sociais? Você imagina, gostaria, mas está faltando coragem? O meu testemunho de como eu iniciei a pregar na igreja, no YouTube, de repente é a resposta que Deus vai te dar para você ter coragem para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Ai, Camila, mas será que Deus me chamou para pregar? Essa é a minha dúvida, eu quero fazer a vontade de Deus. Então tá, fica comigo até o final, que Deus vai tirar essa dúvida do seu coração. E você vai poder entender se realmente essa é a vontade dele. Eu entendo o seu temor, pois eu também tenho muito temor de estar fazendo realmente aquilo que Deus me chamou para fazer. Antes de continuar, convido você a inscrever-se nesse canal se você ainda não é inscrito. Deixa um like nesse vídeo, isso ajuda muito para que o YouTube recomende ele para mais pessoas. E agora vamos de palavra. Eu vou iniciar contando a minha história e lembro que cada pessoa tem uma experiência única com Deus. O nosso Senhor é multiforme em graça e sabedoria e cada pessoa vai ter uma história diferente. Mas a minha história pode te ajudar para compreender aquilo que Deus está tentando te falar ou que você já entendeu que Ele está te falando, mas tem alguma dúvida. Como eu comecei a pregar. Durante 5 anos, os primeiros 5 anos em que eu me converti ao Evangelho, desde o meu batismo, eu congreguei numa igreja em que eu servia na escolinha infantil e que eu era muito ativa nos cultos, participava dos cultos, mas nunca preguei naquela igreja e nunca nem me imaginei pregando. Talvez porque a igreja em que eu participava, somente o pastor pregava no altar. E como era a primeira igreja ao qual eu tinha chegado, eu nunca me imaginei pregando. Mas depois de 5 anos, o Senhor me tirou da igreja onde eu estava e me levou para uma outra igreja. E nessa outra igreja, que em tamanho físico era bem menor do que a minha, uma igreja mais simples, realmente de estrutura, nessa igreja o Senhor começou a me usar para pregar. Foi ali que começou o ministério de pregação. Não sei, não existe, na verdade, na palavra de Deus, ministério de pregar, né? Mas existe o ministério de evangelismo, e isso está muito ligado. O evangelismo e a pregação andam juntas. Afinal, aquele que está evangelizando, ele está pregando, ele está falando da palavra. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Efésios 4:11. E ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros ainda para pastores e mestres. Ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo, e elevando-a a uma condição de vigor e maturidade. Então, o evangelismo é algo que Deus coloca no coração de algumas pessoas. Nem todos vão ter esse chamado para ser evangelista. Mas eu creio que todo aquele que sente vontade de pregar é um evangelista. Eu, por 5 anos, nunca me imaginei pregando no altar da igreja nem tendo um canal no YouTube. Mas eu pregava quase que todos os dias. Para minha família, para os meus colegas de trabalho, para as pessoas que conviviam comigo. Então eu sempre preguei, sempre falei da palavra, sempre compartilhei os testemunhos do que Deus fez. Mas quando eu cheguei na igreja Luz do Mundo, que é a igreja que eu congrego hoje, ali Deus começou a mostrar o que Ele gostaria de fazer em minha vida, a forma como Ele gostaria também de me usar no reino de Deus. Na igreja onde hoje eu faço parte, existe uma escala de pessoas que levam a introdutória, que é uma palavra inicial, quando se inicia o culto, e há uma escala de pessoas que pregam, que levam a palavra de Deus. Então, quando eu comecei a congregar ali, eu cheguei, fiquei por um tempo sentada, né? Logo em seguida entrei no quadro de obreiros, me dispondo a fazer a obra. Iniciei na escolinha infantil da igreja, que era onde eu já servia, e já cheguei me dispondo também a trabalhar com as crianças. E ali
os meus pastores perguntaram se eu poderia levar a introdutória, iniciar levando uma palavra inicial. E eu, claro, levo. E assim eu comecei a pregar, levando a palavra introdutória, que é 5 minutinhos de palavra, na igreja. E passando um tempo, me convidaram para participar da escala para pregar, e assim eu iniciei a pregar na igreja. Mas quando eu iniciei a pregar, foi algo muito natural, algo que eu nunca havia imaginado acontecer. Mas quando eu vi, eu já estava na escala pregando, levando a palavra, fazendo algo que eu sempre fiz, mas em quantidades menores. Quem prega a palavra de Deus, prega para 1, 2 pessoas ou para uma multidão. Então foi assim que eu comecei a pregar. Mas algo muito específico e muito lindo que Deus fez, antes de eu começar a pregar, na igreja em que eu já estava congregando, um pastor de fora levou a palavra e no final do culto foi orar por nós. E quando ele orou por mim, ele me disse assim: eu te vejo pregando em igrejas. Deus vai te usar para pregar. E eu confesso, não me envergonho, porque Deus viu naquele momento que o meu coração pensou assim: profetada. Por quê? Porque eu nunca me imaginei pregando e nunca me vi capaz de pregar. Esse é um sentimento natural de todos nós. Ninguém sente-se capaz de subir no altar para pregar. Mas logo depois de uns 2, 3 meses do que esse pastor falou, aconteceu tudo o que eu falei para vocês. Eu já estava pregando ali na igreja, só que o pastor, ele falou: eu te vejo pregando em igrejas. E aí tá algo lindo que eu vou compartilhar aqui com vocês, de como Deus começou a me levar em igrejas para pregar. Nessa época eu ainda trabalhava fora, numa empresa de telefonia, e naquele dia o meu carro estragou. Já iniciei o dia no caos, carro estragando, chegando atrasada no serviço. Mas eu lembro que quando começou a dar tudo errado, eu falei: Espírito Santo, eu não vou murmurar. O Senhor está no controle de todas as coisas. Cheguei mega atrasada no serviço, mas chamei um Uber, ele me levou para a creche onde eu ia levar minha filha, me levou para o trabalho. E esse Uber era um homem de Deus de uma outra igreja. Mas eu não comentei com ele que eu pregava na minha igreja. Mas eu indiquei ele para uma amiga minha, que às vezes pegava Uber, e ela também cristã, comentou com ele, quando pegou Uber com ele, que eu pregava, e esse homem assim pediu meu contato para ela e me convidou para pregar na igreja dele. E essa foi a primeira vez que eu preguei numa outra igreja. E depois dessa situação também, quando eu fui na praia visitar a minha sogra, na igreja dela, onde ela estava congregando, quando eu estava sentada lá para ouvir o pastor pregar, ele olhou para mim, lá de cima do altar, e me chamou: ei, você, Deus te mandou hoje aqui para pregar aqui na igreja. Traz uma palavra para nós? E assim, naquele dia eu preguei numa outra igreja também diferente. E desde então, Deus move águas, e quando eu menos espero, estou recebendo um convite para pregar em alguma igreja. E assim, Deus tem iniciado esse trabalho de pregar, de anunciar o evangelho através da palavra, através da minha vida. Assim eu comecei a pregar. E hoje eu prego aqui no canal do YouTube também. Se você quer saber melhor como eu abri esse canal, primeiro vídeo, lá você vai entender como começou a história desse canal. E que essa história possa te fazer entender algumas coisas que agora eu vou te falar, que tem tudo a ver com a sua vida. Primeiro eu quero te dizer que você pode nunca ter imaginado pregar na sua vida. Eu nunca imaginei. Mas tem coisas e pensamentos que só Deus tem a nosso respeito. Ele sabe os planos que fez para mim e para a sua vida. Não podemos limitar o agir de Deus simplesmente do nosso ponto de vista, pois Deus, Ele sabe aquilo que preparou para nós. Precisamos confiar no que Ele tem nos dirigido e nos conduzido. Se você tem sentido vontade de pregar, eu quero te dizer que a palavra dele nos diz que Ele coloca, que Ele opera o querer e o realizar em nossas vidas, para que a gente possa fazer a vontade dele, para que ele nos conduza sim
para que possamos realizar a obra que Ele colocou na nossa mão. A obra de Deus é uma só, mas cada um de nós foi chamado para fazer algo. Nem todos foram chamados para pregar no altar. Isso eu posso te dizer com certeza. Tem pessoas que tremem diante de um microfone. Tem pessoas que não vão conseguir se expressar na frente de muitas pessoas. E Deus as fez assim. E tem pessoas que não se intimidam e que conseguem falar e se expressar e pregar para muitas pessoas. Então, Deus nos fez cada um conforme os seus dons e talentos que Ele mesmo distribuiu. Mas se você tem a dúvida de que Ele te chamou para pregar, eu quero te dizer que essa é a única certeza que qualquer cristão pode ter. Sim, Ele nos chamou para pregar. A forma de pregar é que varia de uma pessoa para outra. Mas todos nós fomos comissionados por Jesus para levar a palavra dele. Olha só o que diz na Bíblia, em Mateus 28, a partir do versículo 18. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu os ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, se você tem sentido o desejo no seu coração de pregar a palavra de Deus, foi o Senhor que colocou essa vontade. Não pense que é coisa da sua cabeça ou é coisa da sua carne, porque na verdade, quem não quer que você pregue é o inimigo. Satanás não quer que nós venhamos a abrir a nossa boca. Mas o que o Espírito Santo não quer é que nós venhamos a viver uma vida de hipocrisia, subindo no altar ou abrindo um canal pregando algo que nós não estamos vivendo. Que realmente nós possamos pregar aquilo que nós vivemos. Perfeito não seremos jamais, mas estaremos todos os dias buscando ser imagem e semelhança do nosso Senhor, de Jesus Cristo. E que a luz de Cristo possa brilhar através da sua vida, que pessoas possam ouvir o Evangelho através da sua boca. E de repente você pensa assim: ai Camila, já tem tanta gente pregando. Lá na minha igreja eu sei que eu não vou ter oportunidade porque de repente é só o pastor ou alguns pastores que pregam. E eu não vejo mal nenhum nisso. Deus deu uma igreja para cada pastor cuidar e cada um vai prestar contas. Então é muito sério colocar pessoas no altar para pregar. Mas de repente você está aí pensando em abrir um canal no YouTube. Mas, ao mesmo tempo, vem aquele pensamento: já tem tanta gente pregando, Camila, para que eu vou perder meu tempo para aprender, para falar, se já tem gente pregando o mesmo versículo aí que tu leu hoje? Por que alguém vai querer me ouvir? Eu preciso te dizer que dentro do plano de Deus, tem pessoas que estão esperando você falar para serem alcançadas pelo Evangelho da Salvação. Tem pessoas que vão se identificar com o seu sorriso, com o seu tom de voz, com a sua vida e com o seu testemunho. Então, que esse vídeo, que essa palavra te encoraje para fazer aquilo que o Espírito Santo tem chamado você para fazer. Em nome de Jesus, eu te abençoo e, querendo Pai, até o próximo vídeo.